Bom, a razão de vocês mulheres não embarcarem nesse discurso, exatamente por quê? Porque são criminosos do crime organizado, da exploração sexual que lidera as organizações criminosas de tráfico. Eles lavam, os exploradores sexuais lavam dinheiro, têm empresas de fachada, são eles que detêm o poder econômico, eles favorecem as prostitutas deles com esse poder aquisitivo altíssimo que eles têm, certo? E com as possibilidades de estar com juízes, políticos, todos esses homens, então, vendendo prostitutas. Então, são esses criminosos que empoderam as prostitutas nas áreas intelectuais. Mas tem uma razão de ser. Primeiro, ela vai ser advogada. Ela se forma em advogada, as teses não são dela. As teses são feitas por advogados muito estabelecidos na sociedade, com nome, renome, história de família. Esses advogados criam, elaboram essas teses para defender bandido. E ela é projetada, normalmente são ninfetas, e aí ela é projetada como uma advogada de criminosos, mas bem sucedida, porque ela consegue libertar através das teses que os advogados renomados não querem ter seu nome, não querem assumir a causa, porque vai querer disputar algum cargo político, entende que aquilo ali não vai ser bom para a vida dele, profissional. Ele elabora a tese e dá para a prostituta. Por isso que você vai ver sempre pessoas muito ligadas à sensualidade, exibindo corpos, seminu, sempre ligado com a sensualidade, né? Você vai ver esses estereótipos em advogadas e juízas. Aí você já identifica a situação. E delegadas também, tá? E policiais também, femininas. Então, essas advogadas, elas são representantes de advogados de escritórios multimilionários, mas que não querem ter seu nome vinculado à causa daquele criminoso. Mas aí eles pensam, elaboram a tese e passam para ela. Como ela tem a graduação, ela simplesmente vai fazer um teatro ali no tribunal, em defesa daquele criminoso. Isso é muito comum no Brasil, por isso que nas faculdades de Direito, a maioria que estão se formando são pessoas da prostituição, da cafetinagem, garotos de programa, prostituta. Porque quem vai elaborar a tese é outra pessoa. Eles não têm interesse na minha pessoa. Nunca tiveram. E eu sou mulher. Porque minha construção mental, ela é contra o crime, ela é contra a imoralidade, entendeu? Contra as ações antiéticas. Certo? É assim que funciona. E também, eles têm interesse também em formar prostitutas, enfermeiras e médicas, porque os policiais são baleados e o criminoso também é baleado. E os dois vão para os hospitais públicos, né? Então, ela precisa obrigatoriamente matar o policial e salvar a vida do bandido. Isso não é. Você vê aí policial levando tiro na perna, morrendo. Na perna. Você vê policial levando tiro no braço, morrendo. E esses dias eu estava num podcast assistindo um vídeo e de uma entrevista de um rapaz que tinha metade do crânio. Falando e normal, sem nenhuma disfunção na fala, sem nenhuma. É porque eu sou surpreendida quando vi aquilo ali. E um policial leva um tiro na perna e morre. Eu questiono isso sim, lógico que sim. Se não está acontecendo alguma coisa dentro daquelas salas de cirurgia, na munição está tendo algum veneno, eu sugiro que seja de cobra, que eles desenvolveram esses venenos, e isso entra na corrente sanguínea e acaba com a vida do policial. Não foi o tiro propriamente dito que matou o policial, foi o veneno que estava na munição. E por que isso não vem a público? Porque a perita também, a maioria delas são prostitutas, papiloscopista, perita,
tudo formada por cafetão, tudo era prostituta de faculdade. Se você for na Anhanguera, aqui em Niterói, e na Universo, tem desfile de prostituta dentro da faculdade. Inclusive os carros ficam esperando na porta da faculdade, carro de cliente. Eu fazia direito nas duas e vi. Elas são prostitutas da ativa. Inclusive os professores são envolvidos com cafetinagem de exploração sexual. Os professores dentro de sala de aula, tá? Fora de bancada, de correção de prova e de construção de prova, de concurso. Por isso que eles estão ingressando em todos os concursos públicos, aumentando o nível intelectual das provas, de forma que só mesmo quem é conivente com eles que estão passando nas provas de concurso público. Tem que haver uma reformulação nisso aí. Porque só filho de cafetão, prostituta e garoto de programa que estão passando para as provas de concurso público. Aqui os órgãos públicos são todos ocupados por eles. A cidade é toda dominada, de Niterói, Rio de Janeiro, a cidade é toda dominada por explorador sexual e prostituta. Todos os setores, todos. Então, esse é outro interesse de formar prostituta. A medicina é para isso, para elas. E fora as outras irregularidades que acontecem, que criminoso que tem doenças ou foi baleado e não vai para o hospital público, né? Chega lá e vai ser preso, então eles são atendidos pelas prostitutas. Elas são quase a maioria hoje, se formando. Você vai no Antônio Pedro, a maioria delas são prostitutas. Então é muito perigoso mesmo, certo? E outra coisa também importante para elas se formarem, que elas sabotam os filhos das famílias tradicionais. Não adianta dizer que isso não é verdade, porque é nas escolas de creche, dos primeiros anos e até nos secundários. E esses jovens são de famílias tradicionais. E aí dá uma possibilidade a mais de avançar somente as pessoas da exploração sexual. Na política não preciso nem dizer que elas defendem os interesses deles. E no jornalismo também está bem evidente que nem o nome de prostituta é mencionado no jornalismo, nem cafetão. Bora, eu sou uma jornalista. Aconteceu um crime num comércio sabido de explorador sexual, de venda de prostitutas. Como que eu vou noticiar esse comércio no Jornal Nacional? Como? Estou aqui na frente desse estabelecimento comercial, de fachada, muito frequentado por policiais, guardas municipais e homens, trabalhadores e operários para comprar prostituta. Inclusive o dono é explorador sexual. Foi aqui que aconteceu o acidente de carro, aconteceu o acidente de ônibus, aconteceu a explosão. É assim que eu vou ter que noticiar, porque eu tenho que aproveitar esse momento para alertar a sociedade que aquele comércio ali não é um comércio idôneo. E se ali houve uma explosão de grandes proporções, isso é um momento certo, até mesmo para desmascarar o cafetão e as prostitutas. Fazer eles serem conhecidos da sociedade como tal. Porque eles são assim, eles gostam de mostrar BMW, gostam de mostrar carros importados, outros carros, motos de luxo, Harley Davidson. Isso tudo, gosta de mostrar as viagens para fora do Brasil, que os filhos deles têm boa cultura, você não precisa perguntar. Olha, não pergunto nada, cafetão, eles falam que o filho dele é formado. Tudo isso eles contam. Eu tive um professor cafetão que ele falou tudo da vida dele, ele só não falou que era cafetão, na faculdade de Direito. Inclusive ele era vereador em São Gonçalo. Ninguém perguntou nada, ele dizia tudo. Que fosse elevar ele no âmbito tradicional. Mas como ele conseguiu isso tudo com a cafetinagem, com a prostituição, eles não verbalizam, em hipótese alguma. Nem biografia deles eles colocam o que eles são. Vocês estão me entendendo?
Então, realmente, há um interesse do crime organizado, das empresas de fachada, lavagem de dinheiro, em formar as prostitutas, uma vez que o próprio criminoso não tem tanta capacidade intelectual para assumir uma faculdade, ele está mais preocupado com as idealizações criminosas, que requer um intelecto próprio, né, criminoso, que deve ser raro entre eles e deve ser motivo de apreciação entre os criminosos, um cérebro criminoso. Então esse cara, ele se dedica às ações criminosas, ele até tem entendimento de muitas áreas da sociedade, mas ele não vai empreitar uma faculdade. Então ele investe na prostituta, que tem mais condições de frequentar a faculdade e conseguir gabarito, e mesmo assim não é suficiente, porque consegue gabarito, uma série de facilidades, e ela se forma para defender o crime organizado em inúmeras circunstâncias, seja como jornalista, seja como advogada, juíza, promotora, delegada. E por isso os crimes do cafetão nunca vêm a público, porque nem se sabe que ele é cafetão, porque não se noticia em lugar nenhum. Então, tem que reparar isso, tem que modificar, isso só vai se modificar com a entrada das mulheres tradicionais nos setores, e elas também precisam ser alertadas, porque elas não sabem da prostituição, mas não sabem como é de fato. Muitas não sabem nem que a amiga dela de faculdade é prostituta. Muitas não sabem nem que o patrão dela é explorador sexual. Porque eles fazem questão de esconder da gente isso aí. Questão. Existe estrutura, infraestrutura, tem uma diretriz criminosa entre exploradores sexuais e prostitutas para não deixar as mulheres tradicionais saberem da condição deles. Porque saber para quê? Se a gente não é cliente deles. Entendeu? A gente não compra sexo e não vende sexo. Então, e também eu não vou boate, eu não vou casa noturna, eu não faço uso, nunca fiz de negócio de aparelho de sex shop, eu nunca comprei sexo, eu nunca vendi sexo, isso na 4ª geração da minha família, eu sou a 4ª geração da minha família que ninguém nunca fez isso. Ninguém compra sexo, ninguém vende sexo, ninguém faz nada disso, simplesmente de casa, tem os filhos e a família, trabalha fora e é só. As reuniões são sempre entre as famílias, amizades muito selecionadas, entendeu? Então não é qualquer pessoa que a gente faz amizade. Então agora você imagina, a gente não dá lucro para esse mercado de prostituição, e aí eles criaram uma diretriz para a gente não saber, porque se a gente não dá lucro, eles também evitaram que a gente atrapalhasse os negócios deles. Somos moralistas.